que bom te ver por aqui de novo. Olha só, na atividade de hoje, né, nessa videoaula, o nosso objetivo é falar com você um pouco aí a respeito da área, né, do cálculo de área. Aqui, ó, a respeito do cálculo de áreas, ó, do retângulo e do quadrado. E você vai perceber que a forma de calcular a área, tanto do retângulo como do quadrado, é a mesma. Legal? Porque, na verdade, o quadrado também é um retângulo, né? Porque você sabe que, ó, o que é um retângulo? Retângulo é uma figura geométrica quadrilátero, é um quadrilátero onde existe dois pares paralelos. Olha aqui, ó, esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. Então, a definição de retângulo, né, é que é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Então, esse lado de cima com o lado de baixo são paralelos, é o primeiro par. Esse lado da esquerda é paralelo com o lado da direita. Então, outro par. Se eu tiver dois pares de lados paralelos, esse aqui é um retângulo, ok? Então, se você pegar uma figura geométrica que nós conhecemos como quadrado, essa aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Você vai me dizer que é um quadrado, não é? Mas, na verdade, ó, é um quadrado sim, mas também é um retângulo, porque pela definição de retângulo, qualquer quadrilátero que possua dois pares de lados paralelos é um retângulo. Então, aqui, ó, esse lado é paralelo a esse, e esse lado da direita é paralelo com o da esquerda. Se for um quadrilátero com dois pares, dois, de lados paralelos, trata-se de retângulo. Então, retângulo, então quadrado, também é uma forma particular, né, dos retângulos, tá legal? Então, aqui, ó, o quadrado também é um retângulo. Então, quando você for calcular a área, a forma de calcular vai ser a mesma e você vai perceber isso. Legal? Bom, para discutir sobre isso, vamos aproveitar o material desse autor aqui, ó. E ele começa o trabalho mostrando aqui o prédio do MASP, né? Que é o prédio do Museu de Arte de São Paulo, lá na Avenida Paulista. Tá legal? E aí, ele mostra aqui o MASP, né? O prédio do MASP, a imagem do prédio do MASP, e coloca aqui, ó. A principal característica arquitetônica do edifício do MASP é seu vão livre. É esse espaço livre aqui, tá vendo? Ó? É a principal característica do MASP, né? O espaço localizado, o espaço localizado entre o chão e o piso superior, tá aqui, ó. O espaço entre o chão e o piso superior. São 70 metros de distância de uma lateral até a outra do prédio. Então, desse lado aqui até lá, são 70 metros de distância. Legal? Segundo o autor aqui, ó. Entre as colunas vermelhas que o sustentam. Então, são 70 metros de distância de uma lateral até a outra do prédio, entre as colunas vermelhas que o sustentam. Então, na verdade, ele está dizendo 70 metros aqui, né, ó, entre as colunas vermelhas que o sustentam, certo? As outras dimensões do edifício, que tem o formato de um paralelepípedo, são 30 metros de altura. Olha lá, está dizendo que esse prédio tem aqui, ó, ele parece mesmo um paralelepípedo, não parece? Parece. Diz que ele tem 30 metros de altura. Olha aqui, ó, são 30 metros de largura, perdão, e cerca de 12 metros de altura. Então, na verdade, são 30 de largura, né? Ó, 30 de largura, ok? E 12, aproximadamente 12 de altura. Com essas informações, como você poderia calcular a área da face do prédio que fica voltada para a Avenida Paulista? Então, olha só, ele deu algumas informações e está perguntando como que você poderia calcular a área do prédio que está voltada para a Avenida Paulista. Então, tá vendo aqui, ó, com essas informações, como você poderia calcular a área da face do prédio que fica voltada para a Avenida Paulista? Então, aqui está a Avenida Paulista, né, aqui na frente, e ele está querendo que você calcule, que você diga como que você pode calcular essa face aqui, ó, que está voltada para a Avenida Paulista, ó. É uma caixa, né, um paralelepípedo, tá vendo, ó? E ele pergunta assim, ó, como que você pode fazer
para calcular essa face, ó, que está voltada aqui para a Avenida Paulista, ó. Tá vendo? Como é que você pode calcular essa área? Calcular a área significa calcular essa parte aqui de dentro, né? Ó. Tudo isso aqui dentro é a área, ó. Como que você faz para calcular essa superfície, ó? A superfície aqui é a área. Como que vai calcular isso? Para calcular, é só você pegar a medida que tem aqui embaixo e multiplicar pelo lateral. Então você pega essa base aqui, que é a parte de baixo, e multiplica pela lateral. Foi dito aqui, ó, que a base dele, tá vendo, ó, são 30 metros de largura, né, ó, ou seja, 30 metros de largura, ó, as outras dimensões do edifício, que tem um formato, estão 70 metros de distância, então daqui vai ter 70 metros, ok, aí fala, são 12 metros de altura, então está indicando que daqui, ó, até aqui, nós temos aproximadamente 12 metros de altura. Legal? São 30 metros de largura. Então ele fala assim, tá vendo? Ó? Ele fala que a largura são 30 metros. Essa largura daqui aqui, ó, ele está dizendo que são 30 metros. Ó. Ah, é ao contrário? É verdade, ó. Então 30 metros é daqui até ali, certo? Que é a largura do prédio, né? E 70 metros de uma lateral até a outra. Então, o que chama lateral? Essa parte aqui e essa parte aqui. Não é verdade? Então, pra gente, o que é lateral? Ó, 70 metros. Cadê? Ó? São 70 metros de distância de uma lateral até a outra do prédio. Então, dessa lateral do prédio, que é o lado do prédio, dessa lateral do prédio até a lateral de lá, são 30 metros. Então, ele diz que aqui, ó, nós temos 30 metros, tá vendo? Né? 30 metros aí, tá legal? Ó, são, aliás, 70 metros, né? De distância de um lateral até outro. Vamos corrigir. Então apaga aqui o 30 metros, não são 30 metros, né? Aí apagamos a lateral aí, não tem problema. Vamos voltar e colocar a lateral de novo, ó. Então assim, ó, ele diz que daqui até aqui, ó, tem 70 metros. Então legal, ó. Diz que de uma lateral até a outra lateral tem 70 metros. Então aqui tem 70 metros. E aí está perguntando aqui, ó, cadê, ó? Com essas informações, como você faria para calcular a face do prédio que fica voltada para Paulista? É simples, é só você multiplicar essa parte de baixo, que a gente chama de base, pelo lateral, que é a altura do prédio. Então multiplica a base do prédio pela altura. Então assim, ó, para calcular a área, tá aqui, ó. Vamos responder aqui, ó. Como você faria para calcular a área? Então a resposta, ó. Para calcular essa área, né, que ele está pedindo aí, temos que, ou podemos, né, ó, podemos multiplicar, tá aqui, ó, multiplicar essa parte de baixo aqui, ó, que é essa medida de baixo, né, multiplicar a medida de baixo pela medida do lado, tá aqui, ó, né? Então, do lado, vírgula. Ou seja, ó lá, a área desse prédio, a área dessa face aqui de frente, ó, é igual a 70 vezes 12. É igual a 70 vezes 12. Ó lá, ó. Se você fizer esse cálculo aqui, você vai achar a área aí, né? E quanto que é 70 vezes 12? Você lembra? Ó, se você fizer 10 vezes 70, vai dar 700. Então deve dar 840, não é isso? Confere aí, ó. 70 vezes 12. Se você fizer então 70 vezes 12, ó lá, ó, né? Ó, 70 vezes 12 vai ser a área aqui do prédio. 0 vezes 2 vai dar 0. 0 vezes 1 dá 0 também.
sinal de mais, e aí desloca para cá, né? 7 vezes 2, 14, 4, reserva 1, 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Tá aí, ó. É aquilo mesmo que nós falamos. Então dá 0, 4, 840 metros é a área. Então aqui, ó, a área, tá vendo, ó? A área, vamos pegar aqui, ó, é 70 vezes 12, vão dar 800 e, aqui, ó, 840 metros de área. Só que como é a área, a gente põe um quadrado em cima. Você viu? Bem tranquilo o início aqui, né? Para calcular a área desse retângulo, é só multiplicar o lado de baixo, a medida de baixo, pela medida do lado dele aqui. Bom, vamos ver o que o autor propõe para a gente na sequência, ó. É cálculo da área de um retângulo. Acabamos de calcular, né? Ele diz assim, ó, na abertura desse módulo, você refletiu sobre como calcular a área de uma face retangular do edifício do MASP de 70 metros por 12 metros. Usando o que aprendemos no módulo 27, é possível estabelecer o metro quadrado como unidade de medida, quadricular a face retangular e contar o total de quadradinhos obtidos, chegando assim ao valor da área. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? O procedimento descrito acima, porém, parece excessivamente trabalhoso, dadas as dimensões do retângulo considerado. Será que o cálculo poderia ser feito diretamente com as medidas dos lados desse retângulo? É o que vamos investigar nessa sessão. Então ele está dizendo assim, ó, você poderia calcular essa área aqui fazendo diversos quadradinhos aqui, ó. Olha lá. É isso que você está propondo, ó. Você fazer aqui diversos quadradinhos, não é, ó? De 1 metro cada quadradinho, ó. Distância de 1 metro aqui um para o outro. E aqui também 1 metro, tá vendo, ó? Então você poderia calcular a área fazendo vários quadradinhos aqui. E depois contando quantos quadradinhos dava. Legal? Só que ia dar muito trabalho, né? Porque o prédio é bastante grande aqui. Então, ele está dizendo que existe uma maneira mais fácil de você fazer vários quadradinhos. É você multiplicar aqui, ó, a medida de baixo pela medida do lado, viu? Então ele está dizendo aqui, ó, considere o retângulo desenhado a seguir. Aí aparece aqui um retângulo, ó. Diz que cada ladinho desse quadrado, retângulo é esse retângulo maior, né? Ó, e cada retângulozinho aqui, ou quadrado, mede 1 centímetro de lado. Então aqui tem 1 centímetro e aqui tem 1 centímetro. Aí, com base nisso, ele pergunta na letra A, quais são as medidas dos lados desse retângulo? Ou seja, suas dimensões. Então, está claro, ó, quais são as medidas, né? A resposta, quais são as medidas? Isso aqui mede 1 centímetro, ó. Então nós teremos assim, ó. Tá vendo? Cada ladinho mede 1 centímetro. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então, vimos que aqui embaixo, ó, nós temos 5 centímetros no total, né? São 5 quadradinhos com 1 centímetro. E se é um quadrado, aqui também vai ter 1 centímetro de lado. Então aqui também, ó, nós teremos, ó, daqui até aqui 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, legal? Então a medida daqui até aqui é de 4 centímetros, ó, 4 centímetros. Aí o autor propõe que você responda essa situação. Quais são as medidas dos lados desse retângulo? Ou seja, suas dimensões? Então está muito claro, ó. Quais são? Vamos falar. Quais são as medidas dos lados? Então, ó, esse lado de baixo mede 5 e a lateral mede 4. Então podemos colocar aqui, ó. Aqui também vai medir 5, né? Igual embaixo, ó, igual aqui. E aqui também vai medir 4. Então, a resposta podemos colocar aqui, ó. Ou seja, suas dimensões. Então, resposta: suas dimensões. Olha lá, ó. Suas dimensões, né? Quanto mede o lado lá? Ó, suas dimensões são 5 centímetros e do lado ali 4 centímetros. Viu? Bem legal, né? De a gente colocar. Cada quadradinho mede 1, então tem 5 centímetros e 4 centímetros. Aí ele pergunta, qual é a área desse retângulo? Então você poderia
quando você tem assim quadriculado todos com 1 centímetro, ó, seria só contar, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então a área desse retângulo está aqui, ó. A área desse retângulo é de 20 metros quadrados. Vamos pegar isso daqui que é melhor, né? Ó. Então, qual é a área desse retângulo? A área desse retângulo aqui, ó, a de área, a área do retângulo é de 20 metros, ou melhor, 20 centímetros quadrados. Lembrando que a área é sempre ao quadrado, né? Você contou. Aí ele pergunta assim, ó, qual é a relação existente entre as medidas dos lados e a área desse triângulo? Então ele está perguntando, existe uma relação, né? Ó, qual é a relação que existe, ó? Qual é a relação que existe entre as medidas dos lados? Os lados medem 5 e 4. E a área do retângulo? Aqui, ó. É que a relação é que se você multiplicar, se fizer o produto dos lados, vai dar 20, ó, vai dar a área. Então, legal. Podemos colocar aqui, ó. Qual é a relação que existente? Ó, a relação, a resposta. A relação é que o produto, ó, produto é multiplicação, né? É que o produto da medida dos lados, né? Ó, será igual à área. Será igual à área. Viu que legal? Bem fácil, né? Será igual à área do retângulo. Então você viu que você pode tanto contar, não é? Se for de 1 em 1 centímetro, como você pode só multiplicar. Existe uma relação, então, ó, entre a medida dos lados e a área. Bem legal, hein? Vamos ver a próxima proposta do autor aqui, ó. Ele diz assim, ó, dado um retângulo com um lado medindo 3 centímetros e 2 centímetros, como você pode determinar sua área sem fazer o desenho? Olha lá, pede para você não fazer o desenho, hein? Então, como que você poderia calcular a área sem fazer o desenho? Vamos lá, ó. Ele está informando que, ó, o retângulo tem lados, tá vendo? Ó, lados medindo. Um mede 3 centímetros e o outro mede 2. Nesse daqui, ó, um lado media 5 e o outro lado media 4. Aqui ele está dizendo, ó, retângulo, lados medindo 3 e 2. Como você vai calcular a área? É só multiplicar 3 vezes 2, certo? Então assim, ó, basta multiplicar. Aqui, ó, dado o retângulo com lados medindo 3 e 2 centímetros, como você pode determinar? Você pode dizer assim, ó, sem fazer desenho. Então, você pode colocar a resposta. Olha lá, multiplicando. Olha lá, como você pode determinar? Multiplicando as medidas de seus lados. Olha lá, as medidas de seus lados. Bem fácil, né? Ou seja, olha lá, ou seja, 2 pontos, um lado mede 3, então assim, ó, ou seja, a área é igual a um lado que mede 3 vezes o outro lado que mede 2. E isso vai dar quanto? 3 vezes 2, 6. Viu que legal? Então, esse retângulo aqui, ó, que foi dado no exercício 3 e 2, os lados, 3 vezes 2 vai dar 6. Tem uma área de 6. Fácil, né? Só que, como estamos falando em área, não é você que eu quero, é você, né? Ó. Como estamos falando em área, tá aqui, ó. A área sempre tem que ter a unidade de medida. Aqui eu tenho centímetros. Então, a área são 6 centímetros quadrados. Viu? Se tiver os lados, então, ó, não precisa ficar contando os quadradinhos. É só multiplicar um lado pelo outro. E você acha a área aí, ó. Aí, tem mais uma proposta aqui do autor. O que o autor está propondo agora, na sequência para a gente aqui, ó. Ele diz assim, ó, no terceiro exercício, ó. Como você pode calcular a área de um retângulo qualquer conhecendo as medidas de seus lados? Simplesmente multiplicando.
bem fácil calcular a área de um retângulo, né? Como você pode calcular a área de um retângulo qualquer, conhecendo as medidas de seus lados? Se você já conhece as medidas, é só multiplicar. Então, resposta bem simples, ó. Simplesmente, aqui, ó. Simplesmente, perdão, né, ó. Simplesmente multiplicando as medidas, ó, as medidas de seus lados. Bem fácil, qualquer retângulo, então, perdão, se você tiver a medida dos lados, você pode tranquilamente, né, ó, você precisa apagar isso aqui, você pode tranquilamente calcular a área só multiplicando os lados do retângulo. Bem legal calcular a área de retângulo, hein? Esse foi o exercício 3 aqui. Vamos ver o que o autor tem pra gente na sequência, ó. Perdão, ele muda de página aqui, ó. E nessa página, ele fala assim, ó. Os matemáticos utilizam um recurso que permite escrever a resposta que você deu no item 3 de maneira bem mais resumida. As fórmulas, né? Então, assim, ó, quando você falar em fórmula na matemática, ó, quando você falar em fórmulas são atalhos, tá legal? Ó, deixa eu apagar aqui, ó. Quando você falar em fórmulas na matemática, ó, fórmulas, o que são fórmulas na matemática? Fórmulas são atalhos, ó. Então, sempre que você falar em fórmulas, você está falando em atalhos, uma maneira mais fácil de você chegar no resultado que você quer. Legal? Então, ó, os matemáticos utilizam um recurso que permite escrever a resposta que você deu no item 3 de maneira bem mais resumida. Se é bem mais resumida, é porque é um atalho. As fórmulas são atalhos. Legal? Ó, para representar algumas características de um retângulo, usaremos letras. Observe. Então, algum padrão, ó. A letra A representará a sua área. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A letra A vai ser a área do retângulo. A letra B, a área porque é a parte de dentro, tá vendo, ó? A letra B representará a medida de um de seus lados. Aqui, ó. O B é um dos lados. E a letra C representará a medida de um lado adjacente. Adjacente quer dizer o lado vizinho ao primeiro, que é o lado B. Você tinha o lado B, quem é o vizinho do B? Esse daqui. Então esse aqui é o lado adjacente. E ele está chamando de lado C. Ok? Então diz assim, ó. Assim, para dizer que a área do retângulo é obtida multiplicando-se as medidas de seus dois lados adjacentes, de seus dois lados vizinhos, então não posso multiplicar esse lado por esse, nem esse lado por esse. Então tem que multiplicar, ó, multiplicando as medidas de dois lados adjacentes, tá? Adjacentes aqui, ó. Adjacente aqui quer dizer o que, ó? Esse adjacente quer dizer que são lados vizinhos. Então teremos que multiplicar lados vizinhos para calcular a área. Viu que legal? Né? Olha lá, lados vizinhos você calcula a área, ok? Deixa eu apagar esse cara aqui que saiu fora de contexto. Então assim, ó, aí tem uma formulazinha, ó. Para você calcular a área de um retângulo, ó, a área de um retângulo vai ser igual você pegar o valor que está no lado B, que é aqui embaixo, e multiplicar pelo lado vizinho, pelo lado adjacente, que é o lado C. Ou seja, A é igual a B vezes C. A área é igual a um lado vezes o outro lado, e eles são lados vizinhos. Vamos ver o exercício 4 que ele propõe para a gente aqui, ó. Para determinar uma forma de calcular a área de um retângulo, conhecendo apenas as medidas de seus lados, você analisou um retângulo de dimensões 5 por 4, é verdade, centímetros, né? Que estava decomposto em quadradinhos de lado 1 centímetro. Então aqui, ó, para determinar uma forma de calcular a área de um retângulo, conhecendo apenas as medidas de seus lados, você analisou um retângulo de dimensões 5 por 4, é verdade, ó. Nós utilizamos esse retângulo aqui para fazer o cálculo, ó, de medida 5 por 4, é isso que ele está falando, né? Então vamos voltar lá, ó. Para determinar uma forma de calcular, como você vai calcular a área de um retângulo, conhecendo apenas as medidas de seus lados,
você analisou um retângulo com dimensões 5 por 4, é verdade. Que estava decomposto em quadradinhos, verdade, ó, tinha vários quadradinhos lá, né? Considere agora o retângulo ABCD de dimensões 4 centímetros e 2 centímetros e meio. Então agora, já vimos aqui de 4 por 5, agora ele fala desse retângulo aqui, ó, que ele chama de ABCD, ó. Considere agora o retângulo ABCD de dimensões 4 centímetros, aqui embaixo, tá vendo, ó? Embaixo tem 4 centímetros e do lado 2 centímetros e meio, aqui 2 centímetros e meio. Aí segue. Usando a fórmula que você descobriu, calcule a área desse retângulo. Então vamos lá. Usando essa fórmula aqui, ó, esse atalho. Então vamos colocar que A é igual a B vezes C. Legal? Ó, essa é uma fórmula. Então nós vamos chamar esse lado aqui de B, ó. Vamos chamar esse lado de B e esse lado aqui de C, para poder utilizar a fórmula. E aí vai ficar assim a fórmula então, ó. Aí pede no exercício A, usando a fórmula. Então, a área é essa fórmula aqui, tá vendo? Igualzinho, ó. A área é igual a um lado, que vamos chamar de B, vezes o outro lado, que vamos chamar de C. Lados vizinhos. Vamos calcular então, ó. Bom, calculando a área, ó. A área é igual a B vezes C. Quanto que... Então, isso vai ser igual, ó. Eu vou pôr embaixo para ficar melhor, tá? Ó. Então, assim, ó. A área, só para organizar. A área será igual, ó. Então, o B, quem é o B? Quanto vale o B aqui, ó? O B vale 4. Então, no lugar do B, nós vamos colocar 4. Depois, vezes o valor do lado C. O lado C mede 2,5. Então, 2,5. Olha lá. Se você fizer essa conta, quanto que vai dar 4 vezes 2,5? Isso mesmo, 10, né? Tá certo? Então, a área é de 10 metros, ou melhor, 10 centímetros, tá certo? Ó, a área é de 10 centímetros, ok? Você só não pode esquecer nunca que quando você está calculando a área, sempre tem que ter o quadrado aqui na unidade de medida, hein? Ó. Então, não são centímetros, são 10 centímetros quadrados quando se calcula a área, tá certo? Perdão, então bem fácil aí. Vamos ver o que tem no B agora, ó. Tente decompor o retângulo ABCD em quadradinhos, com lados medindo 1 centímetro. O que aconteceu? Vamos lá, ó. Então, vamos tentar agora atender o que me pede aqui, ó. Vamos então, ó, tente decompor, né, ó. Tente decompor o retângulo ABCD em quadradinhos de 1 centímetro. Vamos ver se era possível a gente fazer isso daqui agora, ó. Nessa decomposição aí. Será que vai dar certo, ó? Vamos tentar fazer, ó. Aqui tem 1 centímetro aqui embaixo, tá vendo? Ó? Aqui tem 4, então aqui tem 1, 2, 3, 4. Pediu pra gente decompor. Então, vamos tentar decompor o quadradinho. Vamos pegar uma espessura um pouco mais fina, ó. Vamos decompor, ó. Vamos formar os quadradinhos que ele está pedindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Então vamos dividir todos com 1 centímetro, que ele pediu para decompor com 1 centímetro, ó. Então é mais ou menos isso que você vai fazer aí, tá legal? Ó. Aqui embaixo tá certinho, ó. Porque ele fala, aqui tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tá fácil de dividir aí, né? Viu? Tá fácil de dividir porque tem 4, ó. Agora, será que vai dar para fazer aqui, ó? Aqui tem 2,5 centímetros. Então aqui vai ter 1 centímetro, aqui mais um e aqui meio, ó. Então vamos fazer assim, ó. Para poder calcular a área desenhando os quadradinhos, tem que ser todos do mesmo tamanho os quadradinhos, né, ó. Então vamos decompor esse retângulo em quadradinhos menores que 1 centímetro de lado, ó. Você viu? Aqui deu para fazer, aqui deu, mas esse não deu, ó. Porque aqui é só meio centímetro. Tente decompor o retângulo ABCD em quadradinhos com lados medindo 1 centímetro. Então vamos ver. Esse lado tem 1 centímetro, esse lado tem 1. Esse lado tem 1, mas aqui não tem 1. Então não dá. Aí perguntou o que aconteceu? Não deu para decompor, certo? A resposta, ó, não foi possível
fazer a decomposição. Não foi possível, porque não dá. Não foi possível, tá aqui, ó, fazer a decomposição. Não deu para fazer porque lá em cima só tem meio centímetro, não dá 1 centímetro, né? A decomposição, viu? Então, se você tivesse que calcular a área desse quadrado aqui, ó, desse retângulo, melhor dizendo, quadradinho por quadradinho, você não ia conseguir fazer, ó, porque ó, 1, 2, 3, 4, né, 5, 6, 7, 8, até daria, mas teria que juntar 2, né, cada 2 ia dar 1, ó, então daria mais trabalho aí. Então o que aconteceu? Não foi possível fazer a decomposição aí. Vamos ver na sequência, ó, o que o autor propõe pra gente, ó. Até aí tá tranquilo. Ah, ele põe aqui, ó, é outra página, né? Essa já foi, essa outra página do autor aqui. O que ele fala agora? Qual é a proposta no C para ele, ó? Agora decomponha o retângulo ABCD em quadradinhos menores, com lados medindo meio centímetro. Então vamos lá, tentar decompor agora com meio centímetro, ó. Vamos voltar lá, vamos apagar essa decomposição. Aqui era com 1 centímetro, não deu. Agora, será que com meio centímetro vai dar? Vamos tentar fazer aqui, me ajuda aí, ó. Com meio centímetro, então não vou pegar aqui, eu vou pegar aqui no meio, ó. Mais ou menos aqui, né? Você pode pegar uma régua aí. Legal, você pega uma régua e mede certinho aqui com uma régua, tá? Olha lá, ó. Eu tô fazendo assim, só como exemplo, mas tem que ser no meio certinho. Tem que ser de meio em meio centímetro, legal? Então põe a régua aí e vai dividindo de meio em meio centímetro, ó. Tá aqui, mais ou menos aqui ao meio. Eu estou fazendo meio aqui ao olho, né? Eu não tenho a régua aqui, mas você aí no seu material, você pode tranquilamente pôr com a régua, porque tem que ter meio centímetro de distância de um do outro aqui, ó. Tá aqui, ó. Então aqui mais ou menos aqui ao meio, com a régua você vai achar meio centímetro certinho, né? Olha lá. Então, de meio em meio centímetro, até dá para você fazer a decomposição, tá vendo? De 1 centímetro não deu não, ó. Mas de meio em meio centímetro, com a sua régua vai ficar bem certinho, aqui meio também, ó. É assim que vai ficar, legal? Vamos ver o que ele propôs pra gente lá, ó. Ele colocou assim, ó. Agora decompõe o retângulo ABCD em quadradinhos menores, com lados medindo meio centímetro, 0,5 centímetros. Então fizemos isso. Quantos quadradinhos menores cabe em cada quadradinho de lado medindo 1 centímetro? Ó, quantos quadradinhos menores cabe em cada quadradinho de lados medindo 1 centímetro? Então vou voltar lá, ó. Lembra? Quando nós fizemos quadradinho com 1 centímetro, era esse daqui, ó. Ó, daqui até aqui dava 1 centímetro. Você lembra aqui, ó? Esse quadrado aqui dava 1 centímetro, ó. Era 1 centímetro, certinho assim, né, ó. Aqui tinha 1 centímetro, aqui tinha 1 centímetro. E agora o autor está perguntando quantos quadradinhos menores cabem aqui. E aí nós vimos, ó. Vamos riscar por cima de novo, para você poder contar, ó. Quantos quadradinhos menores cabe aqui dentro? Vamos ver, ó. 1 centímetro, olha lá, ó. Quantos vão caber aqui, você acha, ó? Esse aqui não ficou certo, né? Vamos apagar ele, só para você enxergar quantos quadradinhos menores cabe aí nesse aqui que tem 1 centímetro. Quantos cabem? E agora, o que você acha? A pergunta, cabem quantos, ó? 1, 2, 3, 4, isso. Cabe 4 quadradinhos menores. Então vamos lá, preencher a possibilidade do autor aqui, ó. Quantos quadradinhos menores cabe em cada quadradinho medindo 1 centímetro? Medindo 1 centímetro? Bom, cabem 4 quadradinhos. Então a resposta, bem fácil, né? Ó, cabem 4 quadradinhos. Quadradinhos. Aqui, ó. Quantos quadradinhos menores? Cabem 4 quadradinhos menores. Legal. Quantos quadradinhos menores cabem no retângulo ABCD? Bom, vamos lá agora. E se eu vou pegar o retângulo ABCD inteiro, quantos quadradinhos menores vão caber? Ó, vamos ver. Se aqui cabe 4, ó, aqui vão caber mais 4, concorda? Ó, aqui cabe 4 quadradinhos menores.
Então vamos pegar só para você entender, ó. Eu já tenho 4 ali. Aqui, ó, daqui aqui, ó, vai caber mais 4, não é? Ó, então são 8. Depois aqui cabe mais 4, são 12. Ó lá, ó, 12. Aqui cabe mais 4 pequenininhos, ó, 16. Bom, é só a gente contar, na verdade, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E aí? Eu contei 26 quadradinhos menores. Você contou quantos? Ele está perguntando quantos quadradinhos menores cabe. Você acha que são quantos? E agora? Como que dá para descobrir isso, hein? Vamos ver? Ó, vamos contar de novo? Vamos fazer de novo, ó. Saber quantos quadradinhos menores cabe aqui, ó. Bom, vamos tentar apagar para você enxergar. Eu quero saber os quadradinhos menores, hein? Então, eu não quero. Vamos contar só os menores. Eu acho que vai dar quanto? Eu cheguei em 26. Você chegou em quantos? Você acha que tá certo o que eu fiz? Ó, esse daqui era os quadradinhos grandes, tá certo? Ó, quadradinhos com 1 centímetro, eles eram assim, ó. Quadradinhos com 1 centímetro, eles eram dessa forma, né? Ó, assim tinha 1 centímetro, só pra gente ficar mais claro nessa contagem, ó. Era assim. Depois ele pediu de meio e meio, então aqui já tinha meio, ó. Esse tem que subir, né? Ó, temos que dividir aqui no meio. Aqui também nós dividimos no meio, certo? Para ficar de meio e meio centímetro. Aqui, ó, nós vamos dividir no meio. Agora sim vai ficar certinho. Cuidado na hora da gente contar, ó. E aqui no meio. Eu vi que é de meio e meio centímetro. Se aqui tinha 1, então fiz no meio. Aqui também já está no meio. Aqui está no meio. Aqui também divide no meio, porque aqui tem 1 centímetro. E ele quer que fique de meio e meio centímetro. E agora a pergunta é: quantos quadradinhos menores nós temos aqui? E aí? O que você acha? Dá para contar agora? Tá fácil? Você quer tentar contar aí? Então vai lá, vou esperar só um pouquinho para você contar, hein? Contou? Legal, ó. Aqui do lado tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui do lado tem 5 quadradinhos, né? E aqui embaixo ou em cima tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantos quadradinhos tem menores? É só fazer 5 vezes 8. Olha lá, ó. 5 vezes 8 vão dar 40. Então, nós temos 40 quadradinhos menores. Já dá para responder lá a pergunta do autor aqui, ó. Quantos quadradinhos menores cabem no retângulo ABCD? Resposta: 40 quadradinhos. Então tá aqui. Resposta: cabem, né? Cabem. Arruma aqui. Cabem 40 quadradinhos. Viu? Bem legal, né? 40 quadradinhos menores. Se quiser ficar com a resposta completinha aí. Você viu como é fácil, né? É só interpretar com calma o enunciado do exercício, hein? E tem mais uma proposta para a gente aqui, mais um desafio, que é o D, ó. Usando a decomposição do retângulo em quadradinhos menores, determine a área do retângulo ABCD. O resultado é igual ao que você obteve no item A? Então ele pede agora para a gente fazer calcular a área usando a decomposição, né? Então vamos lá. Como é que nós podemos fazer para calcular a área usando os quadradinhos menores, ó? Aqui embaixo, ó, vai ficar na verdade na mesma, porque eu tenho que pegar essa medida, não é verdade? De meio e meio, ó. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Continua medindo 4 aqui, lógico, né? E aqui do lado de meio e meio, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Olha lá, continua medindo 2,5 aqui do lado. Você viu? Então, não mudou. Continua sendo 4 vezes 2,5. E aí, ele está perguntando aqui, ó, usando a decomposição do retângulo em quadradinhos menores, determine a área do retângulo ABCD. O resultado é igual ao que você obteve? Então, você viu, ó, para calcular a área, usando os quadradinhos menores,
vai ficar a mesma coisa, você viu? A área é igual, ó, podemos colocar o lado B, né, que é o lado de baixo, vezes o lado C, que é lateral. O lado B, ó, nós vimos que continua valendo 4. Vamos pôr aqui da frente e baixo que é melhor, ó. A área, mais organizadinho, né, é igual, ó, esse lado B, nós vimos que ele continuou valendo 4, e o lado C foi subdividido, mas ele continua valendo 2,5. Então, a mesma coisa. Então, na verdade, a área, ó, continua sendo aqui o resultado. 4 vezes 2,5, a área continua sendo 10 centímetros quadrados, né? Vamos pôr o quadrado aqui em cima, lá. Viu? Bem legal, né? O resultado é igual ao que você obteve no item A. Vamos verificar. Cadê o item A aqui? Ó? Olha lá o item A. 10 centímetros quadrados. E agora aqui também 10 centímetros quadrados de área. Vamos só arrumar essa área aqui, ó, que ficou minúscula, não pode, né? A área é sempre representada pelo A maiúsculo aí, tá legal? Então, a resposta aqui, uma outra resposta, aqui, ó. O resultado é igual ao que você obteve no item A? Sim. Aqui, ó. Resposta, sim. Né? Olha lá, sim. O resultado é igual. O resultado é igualzinho. É igual. Então não muda nada. Bom, agora vamos lá ver. O autor continua aqui o trabalho falando agora, ó, o cálculo da área de um quadrado. Vamos ver. E ele fala assim: considere o quadrado desenhado ao lado. Então, no primeiro exemplo, ó, ele pediu para calcular um retângulo. Tá vendo? Era um retângulo, né? E agora ele pede para calcular um quadrado. Considere o quadrado desenhado ao lado. Esse quadrado aqui. Qual é a medida do lado desse quadrado? Não, se é quadrado, todos os lados são iguais. Então, quanto mede o lado desse quadrado? Tá vendo? Tá dizendo que o ladinho aqui desse quadrado menor é 1 centímetro, ó. Então, aqui tem 1 centímetro. Aqui tem mais 1 centímetro, 2. Aqui 3. Se é um quadrado, aqui também vai ter 3 centímetros, claro, ó. 1, 2 e 3. Então, ela vai te responder tranquilamente. Qual é a medida do lado desse quadrado? A medida é de quanto? 3 centímetros. Então, tá aqui, 3 centímetros. Fácil, né? Agora ele pergunta, qual é a área do quadrado? Então, você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Você pode contar que é 9. Ou então você pode fazer, ó, aqui tem 3 centímetros, ó, 1, 2, 3. Você pode também, se não quiser contar o quadradinho, multiplicar. E aqui tem 1, 2, 3, ó lá. Você pode fazer aqui 3 vezes 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 9. Então você pode multiplicar a medida dos lados ou contar os quadradinhos. Qual é a área desse quadrado? Resposta está aqui, ó. A resposta, né? Olha lá. A área é igual a quanto? A área é igual a 9, né? 9 centímetros quadrados. Nunca pode esquecer, no cálculo da área, a unidade de medida que é ao centímetros ao quadrado. Ok? Bem fácil de resolver esse exercício aí, hein? A proposta do C do autor é assim, ó. Qual é a relação existente entre a medida do lado e a área do quadrado? É igual à proposta anterior, ó. Qual é a relação existente entre a medida do lado? O lado mede 3, né? E a área? A área mede 9. Qual é a relação entre a medida do lado e a área? A relação é que é só você fazer multiplicar um lado pelo outro, ó, 3 vezes 3, né? Então é o produto dele. Então você pode colocar aqui tranquilamente, ó, que a relação qual é? A relação é que a área desse quadrado é igual ao quadrado da medida de seu lado. Ó, o que ele está propondo o autor, para não ficar igualzinho do retângulo, é que aqui é 3 vezes 3, não é? Então você pode colocar assim, ó, que a área pode ser igual a um lado. Quanto que vale o lado? 3, ó, 3. Só que o 3 aparece quantas vezes? 3 aqui e 3 aqui. Então o 3 aparece 2 vezes.
a área é igual a 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é igual a 9. Legal? Então, qual é a relação existente entre a medida do lado e a área do quadrado? A medida do lado é 3 e a área é 9. Qual é a relação existente? É que a área, aqui ó, vamos pôr aqui a resposta, ó. A relação, né, é que, ó, a relação é que a área do quadrado, tá aqui ó, a área do quadrado, né, vamos arrumar aqui, a área do quadrado é igual ao que mesmo? Você pode me ajudar? Ó, a área do quadrado é igual ao que? É igual a 3 elevado ao quadrado, ou seja, é igual a medida do seu lado, né? É igual a 3 elevado ao quadrado. Então, tem várias opções para você responder aí, tá? É igual ao quadrado, então a área é igual, ó, a área do quadrado é igual ao quadrado, né? Ó, ou melhor, é igual à medida, vamos pôr assim, ó, é igual à medida do lado, ó, a medida do lado elevado, a medida elevada, né? A medida do lado elevada ao quadrado. Então tem uma relação bem fácil. Se você tem um quadrado, é só você pegar o lado e elevar ao quadrado para achar a área. Tá aqui, ó, né? Se você tem um lado, ó, se quiser calcular a área, é só pegar o lado e elevar ao quadrado. Bem fácil, hein? Aí diz assim, ó, como você procederia para calcular a área de um quadrado qualquer? Então, para calcular esse quadrado, é só fazer a medida do lado elevado ao quadrado. E isso serve para qualquer quadrado. Então, como você procederia para calcular a área de um quadrado qualquer? Simples, né? Resposta. Olha lá. Como você procederia? Bom, resposta. A área, ó, como você procederia? Elevaria, olha lá, ó, elevaria o valor da medida do lado ao quadrado. E foi exatamente o que nós fizemos, né? Ó, como você procederia para calcular a área de um quadrado qualquer? Elevaria o valor da medida do lado ao quadrado aqui, ó. Elevaria o valor da medida do lado ao quadrado. Então, qualquer que seja o lado, é só elevar ao quadrado. Bem fácil, bem tranquilo também de calcular a área de um quadrado. Assim como é fácil calcular a área do retângulo, ó. Ah, que legal, tem mais um aqui que é o terceiro, ó. Agora escreva uma fórmula para representar a conclusão a que você chegou no item 2. Vamos lá, então escrever uma fórmula. A fórmula deverá representar o cálculo da área desse quadrado aqui. Para isso, utilize a letra A para representar a área do quadrado. Então, a área do quadrado vai ser a letra A. A letra L para representar a medida do lado do quadrado. Lembra aqui, ó, aqui no retângulo, ó, nós usamos os lados, a letra B e a letra C, tá vendo? Ó, letra B e letra C. Aqui no quadrado, como os lados, porque aqui na verdade, ó, o valor é diferente, né? O B é 4 e o C é 2,5. Então tem que ser letras diferentes, porque os valores são diferentes. Agora aqui não, ó. Aqui ele está dizendo que o lado é igual, tá vendo? Ó, esse lado é 3, esse lado é 3, esse lado é 3, esse lado é 3. Então, como os lados são todos iguais, a letra tem que ser igual também. E aqui, ó, a área, e aqui do lado, ó, o L minúsculo está dizendo que é a medida do lado do quadrado. Então ele pede aqui, ó, a letra L, ó, para isso utilize a letra A para representar a área do quadrado. Legal, tá aqui, o A é a área. A letra L para representar a medida do seu lado, ou do lado do quadrado. E o L é o lado do quadrado. Então vamos lá. Como que pode ser essa fórmula nossa aqui, ó? Ó,
podemos colocar assim, ó. Cadê você? Aparece aqui, ó. Que a área do quadrado é igual, ó, a medida de um lado vezes a medida do outro lado. Aqui também do lado, ó. Se aqui mede L, aqui também mede L, né? Porque é um quadrado, são todos iguais. Então volta para aqui, ó. A área do quadrado é igual à medida de um lado, ó lá, de um lado, isso aqui é um L, né? Estes são os principais resultados. Vezes a medida do outro lado. Aí, ó, assim não, do outro lado. Então, lado vezes lado, você aparece o lado quantas vezes? 2 vezes. É a mesma coisa que você colocar o lado e elevar ao quadrado, ó. Porque, ó, se o lado aparece 2 vezes, você pode colocar, dizer que o lado, ó, o lado aparece 2 vezes. Viu? Então, essa aqui é uma fórmula, é um atalho. Ou simplesmente agora, você pode dizer o seguinte, ó. Quer ver, ó? Você pode dizer o seguinte, ó. A área, aqui, ó. A área do quadrado, ó, vamos fazer um pouco mais para baixo, para não ficar muito apertadinho, ó. A área do quadrado, eu posso vir direto para cá, ó. Ó, a área do quadrado é igual a um lado vezes o outro lado, que é igual ao lado ao quadrado. Eu posso passar daqui direto para cá, ó. São todas iguais. A área do quadrado é igual ao lado. Esse daqui, ó, no final. A área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Viu? Bem fácil, né? Então, aqui eu digitei, ficou dessa forma. Mas se eu fosse escrever em letra cursiva, poderia ficar assim também, tá vendo? Ó? Esse daqui, ó. A área do quadrado é igual, ó, ao lado elevado ao quadrado. Só apagar aqui o que está sobrando. Mas você viu? É bem fácil aí para calcular a área, né? Então aqui, ó, a área, aqui ficou apertadinho, né? Vamos fazer aqui embaixo, tá vendo? Opa, apagou, não tem problema. Ó, aqui tava assim, ó, que não, essa ferramenta aqui, ó, que a área do quadrado era igual a um lado vezes o outro lado, e que isso era a mesma coisa que fazer o lado elevado ao quadrado. Então, resumindo, ó, a área do quadrado, aqui, ó, a área do quadrado, ó, é igual, a área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Bem fácil, né? Qualquer quadrado, então, que você for calcular a área, é só pegar quanto vale o lado e elevar ao quadrado. Simples, hein? Vamos ver o que o autor tem. Tem o 4 para a gente fazer aqui, ó. Vamos ver qual é a proposta do autor para o quarto exercício. Um desafio legal para a gente, ó. Um quadrado PQRS tem lados medindo 4 centímetros. Então ele está dizendo que tem um quadrado, ó, que tem um quadrado, tá vendo, ó, que ele chama aqui de P, tá aqui, ó, PQRS é o quadrado P, Q, né, ó, PQRS, só para você poder entender, ó. Um quadrado PQRS tem lado medindo 4 centímetros. Então aqui embaixo, ó, mede 4 centímetros, se é quadrado, aqui também é 4, aqui também é 4, aqui também é 4, certo? Aí ele propõe na letra A, usando a forma que você descobriu para o cálculo da área de um quadrado, calcule a área desse quadrado, ó. Eu nem precisaria do desenho, porque ele já falou, ó, que, ó, um quadrado, né, PQRS, tem lados medindo 4 centímetros. Então, para usar aquela fórmula, a área desse quadrado que ele falou é igual à medida do lado elevado ao quadrado. Ou seja, ó, a área então desse quadrado é igual à medida do lado. Quanto mede o lado? 4 centímetros. Então o lado fica 4, ó, no lugar do entrou 4, fica 4 elevado ao quadrado. Se nós calcularmos isso, ó, 4 elevado ao quadrado vai dar 16, né? Não é 4 vezes 2, 8, hein? Não vai esquecer. É 4 vezes 4, né? Vou pegar o número 4 e vou utilizar ele 2 vezes. 4 vezes 4, 16. Como foi dito aqui que está em centímetros,
A área, então, 16 centímetros quadrados. Você viu? Bem legal aí de resolver o exercício A, começando a usar as fórmulas da matemática aí, né? Bom, agora vamos ver o B e qual é a proposta, ó. Na seção anterior, você determinou como calcular a área de um retângulo a partir da medida de dois lados adjacentes. Isso. Pegou dois lados vizinhos, né, ó. Assim, né? Aqui tinha 4, ó. Então, no anterior, você pegou dois lados adjacentes. Na seção anterior, você determinou como calcular a área de um retângulo a partir das medidas de dois lados adjacentes. Legal. E quando estudou os quadriláteros notáveis, você verificou que todo quadrado é ao mesmo tempo retângulo. Já falamos sobre isso hoje, né? Assim, o método usado para calcular a área de um retângulo deve servir também para calcular a área de um quadrado. Então, vai repetir aqui na verdade que nós já fizemos, ó. E aí ele propõe aqui, ó, usando a fórmula para o cálculo da área de um retângulo, calcule a área do quadrado PQRS. Então, o que você pode concluir? Vamos usar a fórmula, ó, usando a fórmula para o cálculo da área de um retângulo. Você lembra? Ó, a área de um retângulo era assim, ó, a área de um retângulo era igual ao valor que tinha no lado B vezes o valor que tinha no lado C. Então, usando essa forma do retângulo, ó. Então, a área do retângulo é igual. O valor do lado B, no nosso caso aqui, ó, agora vale 4 centímetros. Então, o lado B vale 4. Vezes a medida do lado C. O lado C também vale 4. Tá aqui, ó. 4 vezes 4 vai dar 16. Tá aqui. 16. Como aqui está em centímetros, 16 centímetros quadrados. Então, ó, usando a fórmula para o cálculo da área de um retângulo, calcule a área do quadrado PQRS. Calculamos aqui. O que você pode concluir? Que o resultado é o mesmo, tá vendo? Ó? Se você usar a fórmula do quadrado ou se você usar a fórmula do retângulo, o resultado é o mesmo, ó, 16 centímetros quadrados. Então, você pode usar a fórmula do retângulo para calcular também a área do quadrado. Então, resposta aqui. O que pode concluir? Ó, o que você pode concluir? Pode-se concluir. Aqui, ó. Pode-se concluir que os resultados são iguais. Os resultados são iguais. Ou seja, para calcular a área do quadrado, você também pode usar a fórmula, né, que é usada para calcular a área do retângulo. Vai dar o mesmo resultado. Poxa, que legal, ó. Mais cálculos de área. Vamos lá, então, ó. Agora que você está treinado, você pode até tentar fazer sozinho, se você quiser. Acha que você consegue fazer sozinho? Tenta fazer você sozinho aí esses exercícios aqui, ó. Calcule a área das seguintes figuras. Olha só, isso aqui está um pouquinho mais difícil, ó, porque nessa daqui você tem o quadrado feito bonitinho, não é? Agora aqui, ó, não é mais um quadrado, é uma figura geométrica diferente do quadrado. Você aprendeu a calcular a área de quadrados. Como é então que você pode fazer para calcular a área dessa figura toda aqui, se ela não é quadrada? Ué, você pode fazer a decomposição. Ó, tá vendo? Vamos decompor essa figura desconhecida em figuras que você conheça. Então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui essa linha e vamos dividir aqui, tá vendo? Onde está essa divisão, ó? Vamos dividir aqui, ó. Tá legal? Ó, podemos dividir aqui, ó. Por quê? Você pode dividir aqui, ó. Porque aí você pode descobrir, ó, aqui embaixo tem um quadrado, ó, um retângulo. Você pode verificar quanto mede esse retângulo e calcular essa área. E depois, quanto mede esse retângulo e calcular essa área. Aí você soma as duas. Por exemplo, ó, daqui, ó, até aqui, está dizendo que tem 10 centímetros. E daqui até aqui, está dizendo que tem 8 centímetros.
Então, para a gente calcular a área desse retângulo de baixo, ó, a área desse retângulo de baixo, o que você pode fazer, ó? A área desse retângulo é igual à base, né, ó, esse lado é o B e esse lado é o C, tá certo? Então, esse daqui, ó, eu posso fazer que a área é igual a 10, que é a parte de baixo, vezes a medida do lado, que é 8. Olha lá, a área desse retângulo maior aqui de baixo é igual a 80. Olha lá, 80, né? 10 vezes 8, 80. Como está em centímetros, 80 centímetros quadrados. Legal, ó. Calculamos então a área desse maior aqui. Agora, vamos calcular a área desse menor. Para calcular a área desse menor, ó, o que você percebe, ó? Que daqui até aqui, ó, mede 8 centímetros, certo? Então, ó, sabemos que daqui, ó, até aqui, ó, vamos voltar, isso aqui não ficou legal, ó. Tentar apagar isso aqui para pôr uma reta melhor. Ó, vamos pegar você, ó. Então, sabe-se que daqui, ó, até essa linha aqui, ó, tem 8 centímetros, ó. Aqui, ó. Se aqui tem 8, até aqui também vai ter 8. Só que até lá em cima são 12 centímetros. Então, quanto falta aqui, ó? Você tem 8 para chegar em 12. Falta quanto? Faltam 4 centímetros. Então, daqui até aqui, ó, nós temos 4 centímetros. Não é você que eu quero, ó. Nós temos que daqui, ó, vamos pegar a setinha, ó. Temos que daqui, ó, né, dessa reta aqui, ó, até aqui, tá vendo, ó? Ó, daqui até aqui são 4 centímetros, porque eu tenho daqui até aqui 8, com mais 4 é que vai dar 12, porque de baixo até em cima dá 12. Então, esse pedacinho aqui mede 4 centímetros. Olha lá, ó. Se aqui, ó, desse lado mede 4 centímetros, aqui também mede 4 centímetros. Daqui, ó, 4 centímetros. Bom, então essa figura de cima é um quadrado, ó, porque aqui mede 4 centímetros, então embaixo também 4 centímetros. 4 centímetros e 4 centímetros. Como é que faz para calcular essa área aqui então, ó? Vamos calcular essa área aqui, ó. Para calcular a área desse quadrado, nós podemos fazer assim, ó. Como é um quadrado, tá vendo, ó? Podemos fazer que a área é igual, ó, é tudo 4, né? A área é igual a 4 vezes 4. Tá aqui, ó. A área é igual a 4 vezes 4. Então, a área é igual a quanto? A 16, viu? E tá 16 centímetros. A área é igual a 16 centímetros quadrados. Ó, essa área aqui, então, de baixo, mede 80 centímetros quadrados. E essa área aqui de cima, que calculamos agora, mede, ó, 16 centímetros quadrados. Calcule a área das seguintes figuras. A figura toda mede quanto, então, ó? A área inteira mede, ó, essa aqui mede 80, essa aqui mede 80, né? E a menorzinha de cima tem uma área de 16 centímetros quadrados. Somando tudo isso, 80 mais 16, essa figura inteira aqui, ó, tem uma área de 96 centímetros quadrados. Você viu? É bem legal, né? Você fazer a decomposição para achar quanto mede a área aqui, ó. Olha lá, vamos ver o B, tá vendo o B, ó? De novo, ó, é uma figura desconhecida. Então é legal você transformá-la numa figura conhecida para você calcular, ó. Aqui tem algumas medidas, né? Para você continuar achando outras aí que você achar necessário. Como é que eu posso fazer agora para calcular a área desse quadrado, dessa figura, desse polígono aqui, ó? Vamos lá, ó. Imagine que você vai pegar esse retângulo inteiro, ó. Vamos fazer um caminho diferente que é possível também, tá? Ó. Imagina pegar esse retângulo inteiro.
aqui, ó, esse retângulo inteirinho aqui, ó. Quanto que é essa área inteira aqui, ó? Bom, a área desse retângulo inteiro tá aqui, ó. É o que? É você pegar, é um quadrado na verdade, tá vendo? Ó? Aqui vale 8 e aqui vale 8. Então a área desse retângulo inteiro, desse quadrado inteiro, é 8 vezes 8, ó. 8 vezes 8 é igual a 64, certo? Ó, a área do retângulo inteiro é 64. Deixa eu apagar a área que eu fiz aqui, ó. Agora, só que o retângulo não está inteiro, ó. Eu tenho que tirar esse pedaço que ele não tem. Então vamos ver quanto mede esse pedaço aqui, ó, para tirar esse pedaço que não tem esse pedaço. Então não faz parte da área. Ó, vamos tirar esse pedaço aqui, ó. Legal? Quanto mede essa área que não faz parte, ó? Tá dizendo que aqui, ó, mede 3, tá vendo? Ó, 3 centímetros de lado. E aqui do lado, tá aqui a medida, ó, 3 centímetros. Então também é um quadrado. Essa área menor aqui, dá pra gente calcular fazendo assim, ó. A área é igual a, aqui vale 3. Perdão. E o lado vizinho, adjacente, vale 3. Então 3 vezes 3. E nós vamos calcular essa área pequenininha. 3 vezes 3, 9. Então está em centímetros, ó. 9 centímetros quadrados. Essa área pequena. Legal? Mais um exercício que é a aula da figura. Então vamos lá. Dessa figura inteira, dessa área inteira, vamos tirar essa área pequena. Então essa figura aqui, ó, qual é a área dela na verdade? Ó? A área dela é a área dela inteirinha. Quanto que era a área inteirinha? A área inteirinha era 64, ó. Só que esse pedaço aqui não faz parte. Então tira esse pedaço que dá 9, 64, ó. Você tira 9 centímetros quadrados, que é essa área. Agora de 64, se você tira 9, quanto que vai dar aí no final? Vai dar quanto? Isso, ó. Vai ficar 55. Então essa área B aqui, ó, é de 55 centímetros quadrados. Então vamos fechar, ó. Essa área A aqui, ó, é de 96 centímetros quadrados. E a área B é de 55 centímetros quadrados. Você viu? Bem fácil, né? Então a resposta é essa aqui, hein? Deixa eu apagar esse que eu pintei, só para deixar a figura original. Você percebeu? Você não quer calcular a área inteira, ó, porque aqui não tem essa parte. Eu tenho que tirar essa parte que eu não vou considerar. Bem fácil, bem legal aí, né? Bom, vamos ver o que o autor está propondo para a gente na sequência aqui, ó. Ó lá. Do papel, ó. Vamos ver, ó. Uma folha de papel retangular tem dimensões de 30 centímetros por 20 centímetros. Então, é como se fosse um retângulo, né? Ó, retangular. Um lado mede 30 e o outro mede 20 centímetros. Qual é a área dessa folha de papel? Puxa, que fácil agora, hein? Para calcular a área dessa folha de papel, é só multiplicar os seus lados, ó. Um lado mede 30, não é? E o outro lado mede 20. Aí, ó. E aí, quanto é que vai dar 30 vezes 20? Você sabe? Você falou quanto? 600? Isso, né, ó. Então vai dar 600 de área. Aí, ó. Bem fácil. Como aqui está em centímetros, são 600 centímetros quadrados aí. É a área do papel. Bem legal de resolver também esse exercício aí, hein? Vamos ver na sequência aqui que tem pra gente fazer. Tem mais alguns? Vamos ver. Esse foi o 2, né? Vamos ver se o autor tem... esse foi o 2A. Então deve ter o 2B. Vamos verificar aqui, ó. Tem mesmo. Ó, o 2B aqui, ó. Uma pessoa recortou essa folha ao longo de suas diagonais. Aqui, ó. Pegou uma folha e recortou, né? Cortando na diagonal aqui, ó. Dividindo-a em duas partes. Ó lá. A folha virou duas partes, como mostra a figura abaixo. Determine a área de cada uma das partes. E agora?
ficou dividida em duas partes. Como é que você vai calcular a área de cada uma das partes aqui, ó? Bom, lembra que essa folha de papel é essa aqui, ó. É essa folha aqui, ó. Tá vendo, ó? Cadê, ó? Vamos lá. Aqui é o B, então tá aqui, ó. 2A, ó. Uma folha de papel, ó, tem 30 por 20. E a área dela deu 600 centímetros quadrados. Então vamos lá, ó. Se a área inteira aqui, ó, se a área inteira deu 600 centímetros quadrados, ó, se a área da folha inteira deu 600 centímetros quadrados, não é isso que nós calculamos, ó, 600 centímetros quadrados, ó, essa daqui também tem que ter a mesma área, porque é a mesma folha, só foi cortada no meio. Se ela foi cortada no meio, então se ela tinha 600 centímetros quadrados de área, então ficou 300 aqui e 300 aqui. Dividiu a área no meio. Então essa área de baixo, ó, agora ela vale 300 centímetros quadrados. Tá aqui, ó, 300 centímetros quadrados, né? E essa área de cima também, ó, ela também mede, ó, 300, ó, a área é igual a 300 centímetros quadrados. Você viu por quê? Ó, a área da folha é 600. Você partiu no meio, ficou 300 para um lado e 300 para o outro. Que legal, né? Bem fácil, ó. Agora, ó, o C que me pede, ó. Calcule a área do triângulo a seguir. E agora? Como é que você pode achar a área desse triângulo aqui, ó? Ah, é fácil, ó. Você calcula a área do retângulo e depois divide por 2. Ó, pegou a área, pegou o quadro, pegou o retângulo inteiro e dividiu em duas partes, ó. Dividiu em duas partes, aqui você tem a área desse triângulo. Então, para achar a área desse triângulo aqui também é fácil, ó. Eu transformo isso daqui num retângulo. Aqui, ó. Vamos pegar um mais fino, tá muito grosso isso daqui, né, ó. Ó, vamos pegar um mais fino, ó. Esse mesmo, ó. Vamos pegar um azul parecido e pegar um bem fininho, ó. Tá vendo? Se eu quero saber a área de um retângulo, é fácil. Eu pego um lado vezes o outro. Se eu quiser saber do triângulo, eu calculo como se fosse um retângulo e divido no meio. Então assim, ó, esse é um triângulo. Calcule a área do triângulo. É um triângulo. Para calcular a área desse triângulo, ó, vamos fazer um retângulo aqui, tá vendo, ó? Para você treinar, ó. Vamos fazer um retângulo, ó. Então, vamos calcular a área do retângulo inteiro e depois dividir no meio. Para calcular a área do retângulo, como que é? Você lembra? Ó, a área desse retângulo, como é que você pode calcular? Ó? Você multiplica 7 vezes 4, certo? Certo? Então tá bom. Ó, você multiplica 7 vezes 4. 7 vezes 4 vai dar quanto? 7 vezes 4 dá 28, é isso? É, né? Ó, vai dar 28. Legal? Então, a área, 7 vezes 4 aí, vai dar 28. Bom, só que essa aqui é a área do retângulo, né? Mas eu quero saber a área do triângulo. Triângulo é só a metade, ó. Então, o que eu posso fazer, ó? Eu posso fazer assim, ó. Eu pego o retângulo inteiro, vamos mexer aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu posso pegar o retângulo inteiro, vou apagar essa parte, tá? Depois a gente coloca ela de novo, ó. Você só viu que aqui é a área do retângulo. Mas como eu quero a área do triângulo, eu vou pegar, calcular a área do retângulo, que é um lado vezes o outro, e depois eu vou dividir por 2. Ó, eu divido depois em duas partes. Aí, quando eu dividir em duas partes, eu já vou estar com a área do triângulo pronta. Então, ó, a área do triângulo é igual. Se eu pegar a área do retângulo, 7 vezes 4 vai dar 28. E eu quero só a metade dele, né? Ó, porque o triângulo, ó, é só a metade do retângulo. Então, eu vou pegar só a metade e vou dividir por 2. A área do triângulo é igual 28 dividido por 2, 14. 14 o quê? Centímetros quadrados, porque está em centímetros aqui. Você viu? Ó, bem fácil de resolver também esse exercício, hein? Ah, tem mais, que legal, vou fazer mais, ó. Muito legal calcular a área, né? Olha esse daqui, ó. Calcule a área das figuras abaixo. Essa aqui já é fácil.
Essa aqui, mais ou menos. E essa aqui? Essa aqui parece ser mais difícil, não parece? Vamos lá? Vamos calcular então, ó. A, B e C. Vamos tentar achar dessas figuras aqui, ó. Bom, o triângulo você já sabe que para calcular a área do triângulo é só você calcular como se fosse um retângulo, lembra? Ó, eu vou desenhar, mas você não precisa desenhar, ó. Como se fosse um retângulo e depois dividir por 2, porque é a metade do retângulo, né? Então vamos lá, ó. Para calcular a área desse triângulo, ó, a área desse triângulo, ele pode ser calculado assim, ó. Ele pode ser calculado calculando primeiro como se fosse um retângulo. Vamos separar aqui um retângulo então, ó. 5, um lado, vezes o lado adjacente, que é o lado vizinho. Então fica o lado do retângulo é 5 vezes 5, não é? Só que com essa conta 5 vezes 5, com essa operação, ó, nós vamos calcular a área do retângulo inteiro. Mas eu quero só essa metadinha dele. Então, nós vamos dividir ele por 2. Então fica aqui a área desse retângulo, ó, é igual a 5 vezes 5, 25. E vamos dividir o 25 por 2, viu? Bem fácil de resolver, né? Então, a área desse retângulo, tá aqui, ó, a área desse retângulo, a área do triângulo, perdão, vai ser 25 dividido por 2, 12,5. No final, a gente põe a unidade de medida, tá? Em centímetros. Então, 12,5 centímetros quadrados. Ah, do triângulo foi fácil, né? Mas, e esse polígono estranho aqui, ó, que não é um retângulo e que também não é um triângulo? Como é que podemos calcular se eu não conheço a fórmula, o atalho, para calcular a área dessa figura? Ah, é simples, ó. Vamos desmembrá-la. Como? Ó, vamos pegar uma linha aqui, ó. Vamos pegar uma linha vermelha, que é parecida assim, ó. Vamos pegar uma vermelha, ó. Tá vendo? Ó, se eu dividir aqui, ó, eu faço um triângulo desse lado e um retângulo desse. Porque eu sei calcular do triângulo e sei calcular do retângulo. Vou transformar esse polígono em dois que eu conheço, ó. Vamos fazer assim, vamos desmembrar esse polígono aqui, ó. Ó lá, desmembrando ele, tá vendo, ó? Nós vamos ficar do lado de cá, ó, com um triângulo, que eu sei calcular já a área, e aqui com um retângulo que eu sei. Bom, vamos pegar as medidas então, ó. Tá vendo, ó? Aqui mede 4 centímetros. Então, aqui também, essa medida aqui também é 4 centímetros, certo? Ó, essa medida aqui também, ó, é de 4 centímetros, porque é a mesma altura que tem aqui, ok. Mas e quanto mede aqui embaixo, ó? Tem que saber quanto mede aqui, para depois se calcular a área desse triângulo. Vamos lá, ó. Sabe-se que daqui embaixo, ó, tá vendo que daqui até aqui tem 10, tá vendo? Daqui até aqui tem 10, ó. E daqui, ó, desse vértice até aqui tem 8. Então vamos lá, ó. Ele está dizendo assim, ó, que daqui, ó, desse vértice até aqui, ó, são 8 centímetros, ó, porque tem 8, né? Se até aqui, ó, está dizendo que são 10, é porque aqui vale quanto então, né? Ó, se aqui tem 8, para chegar aqui nos 10, vale quanto, ó? Vamos fazer um retângulo maior para você enxergar melhor isso daqui, ó. Ó, pensa nessa situação aqui, ó. Vamos fazer como, ó, depois a gente apaga, tá legal? Só para te explicar melhor, ó. Ele fica assim, tá vendo, ó? Né? Porque eu tenho que saber quanto mede esse daqui, ó. Bom, eu sei que daqui até aqui mede 8 centímetros. Então até aqui mede 8, ó. Mas embaixo tá dizendo que aqui são 10. Então essa parte aqui mede 2 centímetros. Por quê, ó? Por que que aí tem 2 centímetros? Porque se aqui embaixo tem 10 centímetros, em cima também tem que ter 10 centímetros. Então tem 8 aqui e completo com 2. Então se aqui mede 2 centímetros, eu sei que aqui mede 2 centímetros. Agora, dá pra gente calcular a área desse polígono inteiro, ó. Vamos pegar algo mais fácil primeiro, que parece ser o retângulo, né, ó. Como que eu calculo a área desse retângulo aqui, ó? Deixa eu destacar aí numa outra cor para você não se atrapalhar, ó.
Vamos primeiro calcular a área desse retângulo aqui, ó. Essa área aqui, ó. Tá legal? Como que eu calculo essa área aqui, ó? Bom, essa área aqui, nós podemos calcular da seguinte forma. Como é um retângulo, ó, nós podemos calcular até aqui da seguinte forma, ó. A área desse retângulo que está desmembrado é igual a esse lado dele aqui, ó. Quanto mede aqui, ó? Dá para ver bem aqui em cima, ó. Um lado dele mede 8, então um lado dele mede 8 centímetros. Vamos multiplicar pelo lado adjacente, pelo lado vizinho. Esse lado mede 8 e o vizinho mede 4. Olha lá. Então, 8 vezes 4, 32. Viu? Calculamos que, ó, a área desse retângulo grande, 32 centímetros quadrados aqui. Certo? Então, sabemos já que aqui nós temos 32 centímetros quadrados de área. Agora, para calcular a figura inteira, só falta calcular esse triângulo aqui, ó. Então, como é que vamos achar a área desse triângulo? Vamos pôr para cá, ó, para a gente não se atrapalhar. A área desse triângulo, ó, vamos pôr dentro do triângulo, né, ó, a área desse triângulo aqui, ó. Como é que você pode calcular? Vamos lá. A área desse triângulo, ó, você pode calcular da seguinte forma. Transforma aí num retângulo, tá vendo, ó? Você calcula o retângulo, ó. O retângulo, quanto mede aqui? 2. Então aqui mede 2. E aqui do lado, ó, é a mesma medida que tem aqui, a mesma altura. Então esse retângulozinho pequeno agora, aqui, ó, eu tenho que um lado mede 2. Vamos calcular primeiro o retângulo, tá legal? Vamos separar. Um lado mede 2 e multiplica pelo lado adjacente, pelo lado vizinho, que é aqui. E aqui mede 4, ó. Então, calculo o retângulo inteiro, ó, esse retângulo aqui inteiro, e quero só a metade dele. Então, eu vou dividir por 2, para pegar só a metade da área desse retângulo aqui. Então, a área fica assim, ó, desse triângulo. A área é igual 2 vezes 4, 8. Tá vendo, ó? Aqui a área do retângulo deu 8. A área desse retângulo menor, 8 centímetros quadrados. Mas eu quero só a metade dela. Então, eu pego esse 8 e divido por 2. A área fica, então, igual a 8 dividido por 2, 4. Olha lá. 4 centímetros quadrados de área. Viu? Essa área aqui, ó, mede 4 centímetros quadrados. Dá para escrever pequenininho aqui, ó. Conclusão, a figura inteira. Qual é a área dessa figura inteira? Eu tenho 4 aqui e tenho 32 aqui. Então é só somar 4 com 32. Fácil, não é? Então podemos fazer assim, ó. A resposta, então, eu vou pôr aqui, ó. Resposta, ó. Resposta, tá? Para separar. Resposta desse B aqui, ó. A área total vai ser igual, ó, a essa área que mede 32, que é do retângulo, né? Mais a área do triângulo aqui que mede 4. Aqui, ó. 32 com mais 4, 36. Então, como é a área? 36 centímetros quadrados. Você viu? Bem legal, né? Não se esqueça que a resposta está aqui, ó. Vou deixar a resposta aqui marcadinha para você não se perder, ó. A resposta está aqui no final, ó. Vamos pegar aqui, ó. Só para separar, a resposta está aqui, ó. Tá legal? Ó, o triângulo, o retângulo vale 32, o triângulo vale 4. Somando os dois, a figura inteira tem 36 centímetros quadrados de área. Você viu? Bem legal, bem fácil de resolver aí, né? Bem tranquilo. Bom, vamos ver mais um? Ah, tem esse aqui também é difícil, hein, ó. Porque é uma figura também, um polígono desconhecido. O que temos que fazer quando é desconhecido? Vamos desmembrar. Olha aqui, ó. Vamos desmembrar. Ó, aqui você percebe que eu posso transformar isso aqui num retângulo aqui embaixo, ó. Retângulo eu sei calcular. Então, eu posso começar fazendo um desmembramento, ó,
uso esse retângulo aqui, ó. Vamos fazer uma corzinha azul para destacar, ó. Calculo esse retângulo que eu sei calcular. E aí depois vamos calcular os dois triângulos de cima e juntar tudo numa conta só. Esse retângulo aqui é fácil calcular a área dele, não é? O retângulo ó. Porque para calcular a área do retângulo, é só você pegar a medida de um lado, aqui ó. Você pega a medida de um lado que é 15, né? Ó, que é 15. E você multiplica pelo lado adjacente, pelo lado vizinho. E até aqui, ó, a setinha indicando, tá vendo que daqui a aqui, ó, mede 8. Então, você faz 15 vezes 8, ó, e vai achar a área desse retângulo maior aqui. Você viu? Bem fácil aí, né? E agora, quanto é que vai dar 15 vezes 8, ó? Se fizer a continha aqui do lado, ó, 15 vezes 8, já sabe quanto deu aí, ó? 8 vezes 5, 40, não é? 0 reserva 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. Olha lá, 12. Então, a área desse retângulo maior aqui é de 120, ó. Tá aqui, ó, centímetros quadrados. 120 centímetros quadrados. Legal. Já tenho esse retângulo. Agora é só calcular esse triângulo pequenininho. E aí depois somar tudo. Bom, então vamos lá tentar achar as medidas do triângulo, ó. Já sei que esse triângulo aqui embaixo, ó, que ele mede 2 centímetros. Tá aqui, ó, 2. Mas quanto ele mede aqui do lado? Quanto você acha, ó? O autor disse que vale 10 daqui de baixo até em cima. Aqui a setinha. Tem 10 centímetros de comprimento. E esse lado aqui, ó, daqui de baixo até aqui, tem 8 centímetros, ó, 8. Se até lá em cima são 10, tá vendo, ó? Até lá em cima são 10. Se até aqui são 8 centímetros, é porque esse pedacinho aqui mede 2 centímetros. Olha lá, ó. Viu? Então, ó, como é que você calcula mesmo a área de um triângulo? Você lembra? Você faz como se fosse um retângulo, ó. Você faz um lado, né, vezes o lado adjacente, que é a vizinha, e depois dividia por 2, você lembra? Então assim, ó, a área desse retângulo, eu vou colocar aqui, ó, vou marcar aqui para você entender, ó, a área desse retângulo, como é que você vai fazer, ó? A área desse retângulo, ó, você tem que fazer o que, ó? 2 vezes 2, não é? Lembra que fizemos isso, ó? Você vai fazer entre parênteses, porque como se fosse fazer um retângulozinho aqui, ó. Então 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, né? Essa aqui, ó. Esse lado de baixo dele vale 2 e aqui do lado vale 2, ó. Como se fosse calcular um retângulo. Então, como se fosse calcular o retângulo seria aqui, tá vendo, ó, né, ó. Mais um quadrado, na verdade, que é um retângulo, mas como eu quero só metade, eu tenho que dividir isso por 2. Bom, a área então desse retângulo, desse triângulo é, ó, 2 vezes 2, né, a área é igual a 2 vezes 2, 4. Tá aqui, ó, 4 vai dividir agora por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vai dividir por 2, ó. A área desse retângulo é igual 4 dividido por 2, 2. Então, 2 centímetros quadrados. Viu que legal? Achamos a área desse retângulo aqui, ó. Bom, esse outro retângulo, perdão, triângulo, né? Esse outro triângulo aqui tem a mesma medida, ó. Aqui embaixo é 2 e aqui do lado, ó, mesma altura, então também é 2. Então vai ser o mesmo cálculo. Então tem dois triângulos iguais. Ou seja, para calcular então a área dessa figura toda, vamos pôr a resposta aqui, ó. A área da figura toda. Então, qual é a resposta para calcular a área da figura toda? A área da figura toda é o retângulo maior, já achamos o retângulo maior, que tem 120 centímetros quadrados. 120, não é? Vamos pôr a unidade só no final, tá? Mas esse triângulo aqui tem quanto de área? A área dele é 2 centímetros, então mais 2 centímetros desse triângulo. Ah, esse triângulo aqui também mede 2.
Então, mais 2 centímetros desse outro triângulo aqui. Se somar tudo, ó, vai ficar 120, 122, 124. Olha lá. A área do polígono inteiro é de 124 centímetros quadrados. Você viu? Bem legal aí, né? Já que tem mais pra gente fazer, vamos conferir, vamos verificar. Ó, esse daí foi o exercício A, não é? Agora, vamos fazer o B e depois a gente para, tá ligado? Ah, tem B e C, né? A gente para daqui a pouco, tá? Ó, esse aqui é exercício A. Fizemos a letra A, fizemos a letra B, fizemos a letra C do exercício 3, né? Foi bem tranquilo. Vamos ver o que tem pra gente fazer depois, se vamos fazer agora ou se vamos deixar para uma próxima videoaula aí, tá legal? Vamos ver o que tem na sequência aqui, ó. Aqui, ó. Na sequência, o autor está propondo um exercício 4 para a gente resolver. Você quer resolver agora ou quer deixar para depois? O que você acha melhor? Ó, Thaís fez uma colagem na aula de arte, seguindo as etapas abaixo. Então, a Thaís fez, né, uma colagem na aula de arte, que é essa colagem aqui, tá vendo? Ó? Ela pegou o retângulo e aí fez uma moldura. Então, assim, ó, qual é a área da colagem de Thaís que está pintada de laranja? Olha só o que a Thaís fez, ó. Ela quis fazer um negócio diferente. Ela pegou esse retângulo, tá vendo, ó? E ela recortou o pedaço dele, ó. Ela recortou esse pedaço, trouxe e colou aqui. Olha lá, ó. Esse pedaço que ela recortou daqui, tá vendo a marcação, ó? Ó, a Thaís recortou daqui, esse pedacinho que tinha, tá vendo, ó? Recortou e trouxe pra cá e colou aqui. Então ficou uma figura diferente, né? Mas na verdade, ó, ela era retangular, era um retângulo. Então, para calcular essa área aqui, é só calcular a área do retângulo. Então, qual é a área da colagem de Thaís que está pintada de laranja? Essa área de laranja aqui, qual é a área? Ó, essa laranja toda. A área, ó, você viu que ela saiu de um retângulo, né? Ó, qual que é essa área laranja toda aqui? Ó? A área é igual à medida de um lado, que é 10 centímetros, ó, vezes a medida do lado adjacente, que é o lado vizinho. Adjacente é vizinho, 5 centímetros. Tá aqui, ó. Então, se fizer, ó, a área toda é igual 10 vezes 5, 50. 50 está medido em centímetros, ó, 50 centímetros quadrados. Você viu? Fácil calcular a área, né? Ó. Essa figura aqui é desconhecida, mas você percebe, ó, que ela veio de um retângulo. Então foi só pegar a medida de uma medida do lado vezes a do outro. Aqui, ó. Primeiro ela recortou um canto, né, de uma folha retangular laranja. Aqui, ó, recortou, né? Depois ela colou o que sobrou da folha do outro lado. Legal, né, o que ela fez? É isso que ele está dizendo aqui. Bom, o A foi bem fácil. Vamos ver o B. O que tem no exercício B para a gente fazer agora, ó. O A foi tranquilo. Vamos ver o que tem no exercício B para a gente fazer, ó. O B, ele fala assim, ó. Como você classificaria o quadrilátero laranja formado por Thaís? Ó, como é que você classifica esse quadrilátero laranja aqui formado pela Thaís? Aqui era um retângulo. Quando ela jogou para cá, jogou para cá, esse virou um paralelogramo, né? Então, como você classifica? Agora ele é um paralelogramo. Esse aqui que ela recortou, ó, não esse. Como você classificaria o quadrilátero laranja formado por Thaís? Esse ela já pegou na folha, esse ela formou. O que ela formou é um paralelogramo. Então está classificado. Classificação dele é um cadê? É um paralelogramo, né? Legal, ó. Bom, aí vamos ver o que ele propõe na C, aí a gente para, tá? Ó, C. A figura ao lado mostra um paralelogramo e algumas de suas medidas.
qual é a área desse paralelogramo. E agora, ó, do retângulo você já sabe, que é um lado vezes o adjacente. Só que um retângulo pode virar um paralelogramo. Então, como você vai calcular a área do paralelogramo? Ó, paralelogramo, tá vendo? Ó? Essa parte de cima aqui, ó, do paralelogramo, é como se fosse essa aqui do retângulo, ó, tá vendo? Ó? Você percebe que essa parte aqui, ó, se você recortar a linha pontilhada, você pode colar aqui, ó, e aí vira um retângulo. Então aqui, ó, é a medida do retângulo, olha a parte de cima, igual tem aqui, 10. E aqui a altura dele é 5, tá vendo, ó? Então, essa altura aqui, ó, é 4, que é a altura. Na verdade, para calcular a área do paralelogramo, o que você fez aqui, ó? Você calcular a área desse paralelogramo. Você considerou como se ele fosse um retângulo, né? E aí você pegou a medida de um lado vezes o lado vizinho. Então aqui, para calcular a área desse paralelogramo, é a mesma coisa. Você vai pegar a medida de um lado vezes o lado que é vizinho, que é esse lado aqui. Não esse, né? Esse aqui é que é o vizinho. Então, qual é a área desse paralelogramo? Fácil, ó. A área desse paralelogramo está aqui, ó. É só você pegar a medida de um lado, que é 7, e multiplicar pelo lado vizinho. E esse é o vizinho, ó. 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Que legal! Que fácil que foi calcular aí a área do paralelogramo, hein? Então, você viu? Numa videoaula, você já aprendeu a calcular a área do retângulo, a área do quadrado, do triângulo e do paralelogramo também, hein? Viu? Bem legal, bem fácil de fazer, né? Bom, queridos, aqui tem mais exercícios, mas vamos deixar para depois, para não ficar muito extensa essa videoaula, tá legal? Então, se você tiver inscrito no nosso canal aí, eu agradeço. Se não tiver, aproveita para se inscrever. E se gostou do material, deixa um like aí pra gente. Um grande abraço e até mais.